Olá, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje iniciamos uma nova caminhada, uma nova semana, a 17ª do Tempo Comum, e vamos juntos ao longo de mais essa semana fazendo o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral, este encontro que ilumina, que orienta e guia o nosso caminhar na fé. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho, dia que a Igreja celebra a festa do apóstolo São Tiago Maior, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos com toda a Igreja a festa de São Tiago Maior, apóstolo, um dos filhos de Zebedeu, cuja mãe pediu a Jesus para ele e para seu irmão João os primeiros lugares quando ele estivesse na sua glória. Tiago é chamado de o maior para diferenciá-lo do outro apóstolo Tiago, que era o filho de Alfeu. Ele faz parte da segunda dupla de irmãos chamada por Jesus para segui-lo. Ele é irmão de João, o evangelista, e presenciou vários milagres de Jesus, como a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, e ele foi o primeiro dos apóstolos a conhecer o martírio, a ser martirizado, a derramar o sangue por causa do Evangelho, por causa da fé em Jesus. O Evangelho de hoje nos mostra a mãe de Tiago e João pedindo a Jesus que desse a ele os primeiros lugares, perto dele, um à direita e outro à esquerda. E esse pedido da mãe de Tiago deve nos fazer refletir sobre o nosso seguimento a Jesus e sobre a nossa missão de cristãos batizados. Jesus nos ensina nesse Evangelho que nós não podemos querer segui-lo apenas por interesse, com a intenção de ganhar vantagens, mas precisamos querer segui-lo na gratuidade, apenas por amor a Ele e sem esperar nada como recompensa por isso. E nós vimos aí no Evangelho que esse pedido da mãe de Tiago e de João provocou um desentendimento entre eles e os outros discípulos, porque provavelmente eles tinham naquele momento o mesmo interesse que os 2. Mas nós vimos também aí no Evangelho que Jesus não promete nenhum privilégio a eles, mas os questiona sobre a sua disponibilidade em segui-lo. E eles confirmam que estariam dispostos a beber o mesmo cálice que ele, ou seja, que estariam dispostos a enfrentar as mesmas dificuldades que ele, a passar pelas mesmas coisas que ele passou e ainda iria passar. Mas mesmo assim, Jesus não prometeu nenhum privilégio e nenhum lugar de destaque a eles, e sim ensinou mais uma vez a eles e a nós que a missão deles e a nossa também é servir, sem esperar recompensas por isso. Jesus ele quer ensinar aos seus discípulos e a nós, neste Evangelho,
que os seus seguidores devem ter atitudes diferentes daquelas dos governantes e autoridades de muitas das nações desse mundo. Na maioria dos casos, aquelas autoridades que têm o poder usam esse poder para oprimir, para fazer sofrer aqueles que não têm poder. Mas entre os discípulos de Jesus, o poder deve ser usado para servir, para ajudar, para fazer o bem, para promover a vida e não para oprimir e fazer as pessoas sofrerem. Mas apesar desse ensinamento tão precioso de Jesus, nós vemos infelizmente ainda hoje em nossa igreja e em muitas comunidades tantos desentendimentos, tantas brigas pelo poder, rivalidades motivadas pela inveja, pela ganância e pela disputa por privilégios. Jesus disse no Evangelho que entre nós não deve ser assim. Esse tipo de coisas enfraquece a comunidade, destrói aos poucos o reino de Deus. Peçamos ao Senhor que pela intercessão de São Tiago, o maior, possamos buscar a nossa conversão e fazer de tudo para retirar de nossas comunidades, de nossas atividades pastorais, todos esses tipos de atitudes que fazem tão mal e aprender a fazer essa caminhada motivados apenas pelo desejo de seguir a Jesus e de servir aos irmãos e irmãs. Que por intercessão de São Tiago Maior, o Senhor te abençoe, te guarde e conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.